Olá pessoal, hoje no Rádio Opinião Entrevista FAPEMA vamos falar sobre filosofia, tratar de vários aspectos de physis, átomos e vazio, Epicuro também, né? Para isso, a gente conversa agora com um mestrando do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Maranhão, Carlos Eduardo Sampaio. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, Adalberto, bom dia Adalberto, bom dia a todos aí que estão nos escutando. Vamos falar sobre Epicuro e a importância dele para os mais diversos aspectos da vida, né? Essa filosofia de Epicuro é totalmente materialista, né? Como ela se desenvolve? Bom, tudo teve um início, né? Tudo teve início foi do choque desses átomos que tem na natureza. O que é a physis para Epicuro? A physis é isso, é átomos e vazio, né? É uma filosofia materialista e prática também. Então, durante a pesquisa, surgiram muitos conceitos, né? Surgiram muitos conceitos dentro de Epicuro. Então, hoje, na pós-modernidade, nós buscamos a felicidade. E a felicidade para Epicuro é o prazer. Mas que prazer é esse? É o prazer em moderação, é o prazer moderado, levando em consideração que tudo teve um início. Como? Do choque desses átomos. Por isso que é uma filosofia materialista. É no choque desses átomos que tudo surge, é o que tem hoje na natureza, é a physis. A physis também é esse átomos e esse vazio, entendeu? A gente pode também discutir de outra perspectiva sobre o livre-arbítrio, né? Sobre o que o átomo tem a ver com o livre-arbítrio humano? Porque precisa-se do vazio para esses átomos se movimentarem, né? Não há um determinismo no movimento desses átomos. Então a gente traz isso também para a pós-modernidade, esse livre-arbítrio do ser humano ter a liberdade de escolher dentro do que é felicidade em Epicuro, o que faz mal e o que não faz mal. Prazeres necessários e prazeres que não são necessários, né? Prazeres naturais necessários e prazeres que são naturais e não necessários. Então é a busca para esse prazer moderado, que surge tudo no choque dos átomos, no vazio, né? E que vai dar subsídio para uma ética em Epicuro também, que é outra discussão extremamente importante que a gente pode fazer essa conversa com a comunidade, com a sociedade. Como é que fica relacionado justamente esses conceitos physis, átomos e vazio dentro dessa perspectiva, né, dele em um período também, ele é do período helenístico, século IV. Século IV. Faz muito tempo e há tanto tempo, né, a humanidade já se debruçava sobre esses assuntos, enfim, o cosmos, né? O cosmos, né? Há uma harmonia no cosmos, né? Há harmonia nesse cosmos. Então a gente traz hoje para os dias de hoje, para a pós-modernidade, que a gente tem que ter harmonia nas relações também. Tudo tem que ser harmônico, né? Então, partindo do pressuposto de que tudo teve um início. E quando essa filosofia surgiu, Epicuro sustentou ali, inaugurou um jardim. Dentro desse jardim era discutido, era uma horta onde todo mundo buscava o equilíbrio, uma conversa sobre esses tipos de conceitos que Epicuro estava formulando, entendeu? E a relação de physis, átomos e vazio é porque, assim, é uma filosofia materialista, né? Tudo teve um início. Esse átomo, esse vazio, o átomo e o vazio está dentro da natureza de Epicuro. Uhum. O que é natureza para Epicuro? É isso, átomos e vazio. E isso dá subsídio para uma ética, já inclinando para a liberdade, para o livre-arbítrio e para esse equilíbrio. A gente busca o Epicuro, o que é agir na natureza conforme Epicuro. É agir com equilíbrio, é agir com moderação, é discutir esses prazeres necessários, e isso, o cosmos, né, o equilíbrio, tudo está dentro da physis, do átomo, do cosmos, o equilíbrio em Epicuro. Dá para fazer uma relação com outros filósofos, né, outras figuras que desenvolveram pensamentos, né, semelhantes a esse? Quais seriam eles? Epicuro partiu dos ensinamentos de Leucipo e Demócrito, antes dele, né? Uhum. Então ele só modernizou os ensinamentos. Outros os chamados eleatas, né? Discutiu sobre o que seria a essência do ser, né? E não admitiam movimento.
quando Leucipo e Demócrito começou a discutir essa questão do movimento dos átomos no vazio, né, Epicuro começou a modernizar esses tipos de conceito em Leucipo e Demócrito. Então, o que eu posso dizer é que teve uma relação aí, uma aproximação foi com Leucipo e Demócrito, antes de Epicuro. Epicuro só modernizou, né, esses conceitos que Leucipo e Demócrito já vinham falando. Esse ponto de vista, né? Esse ponto de Enfim, vista. A gente está falando diretamente, né, de vazio e também o preenchimento desse vazio, que isso aí é uma coisa... Parece que o ser humano ele vai se debater, né, nessas discussões, nesses pensamentos, até o fim da vida, né? Acho que praticamente a função da vida é tentar ver, enfim, descobrir ou então pensar, o fato de pensar até o fim da vida nesses aspectos. O epicurismo, ele trabalha com a felicidade para Epicuro, essa moderação, né? Algumas pessoas até me falam assim, mas como manter essa felicidade, visto que o ser humano ele é imperfeito, né? Então, pelo menos tentar chegar, não numa perfeição, mas ter consciência, uma consciência ativa, né, desses problemas que podem ocasionar, né, na pós-modernidade. Por isso que eu digo que Epicuro está na escola, Epicuro está no hospital, Epicuro está em casa, Epicuro está na empresa, até na proatividade da empresa, né, onde dentro da própria empresa, a gente pode buscar ali um senso de coletividade e equilíbrio para que a própria estrutura da empresa funcione, né? Então, é importante, a vida está aí, então a gente precisa ter uma consciência ativa de que são prazeres necessários. O que são prazeres necessários? O que são prazeres naturais e necessários? O que são prazeres naturais e desnecessários? É chamado de o tetrafármaco de Epicuro, né? Então é importante a gente entender esse tetrafármaco de Epicuro e deixar como uma bíblia do lado, né? Para que a gente possa caminhar sempre entendendo e ter uma consciência ativa, visto que na pós-modernidade nós estamos diante da aceleração, ansiedade e consumismo. Então a gente tem que entender, né, como esse tetrafármaco age na pós-modernidade. Como é que a gente pode entender isso, esse tetrafármaco? E sempre pensando que prazeres necessários a gente pode aderir. Que prazeres naturais e não necessários que não podemos aderir. Visto que prazeres naturais e necessários causam o grande prazer, que é a felicidade em Epicuro. Prazeres naturais não necessários podem sim ou não causar dor. E prazeres que não são nem naturais, não necessários, causam dor. E isso não é o objetivo de Epicuro. Visto que a gente está, reitero, né, numa pós-modernidade, onde a aceleração está aí, a ansiedade também e o consumismo. Então a gente tem que prestar atenção, ter uma consciência ativa do que o epicurismo pode fazer em nossas vidas. Eu já ia puxar essa história e você mencionou aí Bíblia, né? Já fazer essa relação com Deus. A gente vive, claro, né, um avanço tecnológico muito grande, mas a gente está sempre precisando olhar para esse começo, né? Esse começo, ou em tese desse começo, em tese esse começo, a influência de Deus, né? Deus, entre aspas, Deus existe, não existe, Deus morreu, segundo Nietzsche, colisor de hadrons, partícula de Deus, isso tudo está emaranhado, né? Enfim, como separar as coisas e explicar isso Epicuro, como Epicuro é materialista, e justamente isso, a busca, a relação desses átomos com o vazio não teve interferência divina. Não tem interferência divina na relação desses átomos com o vazio. Essas partículas, em momento algum, tem interferência divina. O que se entende é que, em algum momento, em alguma situação indeterminada, o choque desses átomos fez com que as coisas se criassem. Eu poderia até dizer num evolucionismo aí primitivo que Epicuro estava pensando. Então, não teve sequer intervenção divina. E tem até o paradoxo de Epicuro, a gente pode, de repente, até verificar o paradoxo de Epicuro. Alguns dizem que ele era ateu, mas tem um paradoxo de Epicuro, né? Se Deus é onisciente, se Deus sabe que o mal existe, então ele não é onisciente, ele sabe como existe, então ele não interfere, né? Então, assim, dentro desse espaço todo, dentro da physis, não houve interferência divina. Tanto
Tanto é que um dos aspectos que Epicuro fala, que a gente tem que ter, se distanciar desse medo desconhecido, desse medo do divino, que não houve interferência. É uma filosofia extremamente materialista. Isso aí não causa com certeza causa, né? O desconforto, mas como lidar com ele, né? Não é todo mundo que não é a questão de aceitar, é compreender a coisa e separar as coisas. Existe, como eu falei, existem diversos conceitos dentro de Epicuro. O importante é a gente entender de forma conscienciativa esses conceitos que estão sendo colocados por Epicuro. A questão do átomo, o vazio, como é que eles se dispersam, né? E levando em consideração que é uma filosofia extremamente materialista, a gente tem que entender isso, qual a relação desses átomos com o corpo, com a alma, entendeu? Porque Epicuro diz que nós somos corpo e alma, somos uma coisa só. Não existe separação entre corpo e alma. Daí, a partir dessa essência, a gente já começa a entender e a clarificar mais essa ideia que Epicuro coloca pra gente. Carlos, a gente está falando aqui, a gente tem ideia de que o nosso público aqui seja bem variado, né? De pessoas que já têm um nível avançado de compreensão, de leitura, inclusive, e outras nem tanto, né? O que não impede de nada. Apenas uma sugestão que eu quero agora de você para as pessoas que ainda não estão muito acostumadas e de repente estão acompanhando a gente aqui, vendo que emaranhado de coisa, o que é isso tudo aí? Enfim, a sugestão, né? Começar uma leitura por onde, por quem, qual autor? Bom, a gente, de uma maneira bem embrionária, a gente pode começar uma leitura lá para a gente entender como Epicuro absorveu essa questão dos átomos do vazio em Leucipo e Demócrito, né? E lá pode ser, de repente, bem denso, mas a gente vai fazendo algumas leituras e vai entendendo o que é a física e o que é a fisiologia para Epicuro. A fisiologia para Epicuro é esse estudo naturalista e material. É importante a gente entender, sempre colocar na nossa discussão que é uma filosofia materialista, não tem nada metafísico, né, que poderia até dificultar mais a compreensão do público, mas é uma filosofia materialista que está aí. Então, a gente começa, a sugestão é que a gente comece a entender como uma filosofia prática, trazendo para o dia de hoje. Como? Entendendo que todo mundo hoje quer alcançar a felicidade, mas a felicidade é através de quê? A gente começa a entender aí, através do prazer. Mas que prazer é esse? É o prazer moderado. A todo momento a gente busca a felicidade, e a felicidade está dentro desse prazer. E é o prazer moderado e não descuidado. Essa é a sugestão para a gente começar a entender Epicuro. E para a questão materialista, do prazer e da dor, que em grego se chama aponia. Ninguém quer sentir dor. Todo mundo hoje em dia, numa sociedade totalmente acelerada, a gente quer sentir prazer. Então a sugestão é essa, é fazer um diálogo, né, com a pós-modernidade e entender que a todo momento a gente pode ser feliz, pode, embora nós temos nossas imperfeições, mas que pelo menos a gente se aproxime, né, de uma felicidade que Epicuro propõe pra gente. Essa é a fisiologia epicúrea. Pois é. Esse foi o assunto de hoje no programa, no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, né? E acabamos de receber aqui o mestrando do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Maranhão, o Carlos Eduardo Sampaio. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Vamos continuar esse assunto, tá? Você falou aí na questão da dor. Eu acho que a gente pode aprofundar em um programa futuro, uma entrevista futura, a questão da dor, né? É muito importante isso. Eu tive assim uma pequena dificuldade embrionária lá no começo em trabalhar só com esses conceitos de maneira acadêmica, né, dentro do meu trabalho. Mas aí, por algum momento, eu comecei a entender, né, que a gente pode estender esse diálogo para a comunidade, porque o que está acontecendo nessa aceleração, ansiedade e consumismo é que há uma felicidade efêmera, passageira, e não é isso que Epicuro está propondo, né? Epicuro está propondo uma felicidade ali, permanente, né? Que é embora de repente tenha percalços, mas a gente sempre está procurando ela, né? Então, assim, a gente vive aí no emaranhado de situações e de intempéries da vida que acabam causando dor pra gente, porque a gente pensa que é uma felicidade duradoura, mas é uma felicidade efêmera, passageira. E essa não é a proposta de Epicuro. A proposta de Epicuro e eu dei até um exemplo aqui, se a gente põe um prato de comida em casa, a gente come o primeiro prato, aí já é um prazer necessário. Já causa...
natural e necessário, um prato. A partir do momento que a gente começa a comer 3 pratos de comida, a gente começa a sentir um desconforto no corpo, porque Epicuro é materialista, é corpo e alma. Né? A gente pode também falar em outras situações sobre as opiniões. As opiniões que de repente a gente não peneira podem causar também dores. Né? Aí o exemplo da morte. Às vezes, quando a gente não raciocina, não vai com uma consciência ativa do que seria a morte, isso pode causar desconforto tremendo para quem não discute isso de maneira bem clara. E Epicuro está propondo que essa busca pelo prazer e felicidade perpassa por isso também, pelas opiniões infundadas. As opiniões infundadas podem causar dor também. Tudo pode causar dor. Tudo pode causar dor. Vamos por partes. Vamos trazer esses assuntos com certeza aqui para você que acompanha a gente no Rádio Opinião Entrevista FAPEMA. A gente volta, portanto, em uma outra oportunidade. Muito obrigado, Carlos, pelas suas informações. Obrigado, Adalberto. Obrigado a todos aí pela oportunidade. E você confere mais ciência, muita produção científica aqui em www.universidadefm.ufma.br, ouvindo, lendo, enfim, toda a absorção da ciência com a gente através desse projeto UFMA FAPEMA aqui na Rádio Universidade. Até a próxima!